Salve família, um novo episódio de Creative-se começando. Eu estou empolgado aqui nessa mesa porque tem um grande amigo aqui para a gente bater um papo que vai inspirar a sua vida. Mas antes, fala pra gente o que tem mexido com você, o que tem sido importante. Comenta uma frase que te marca aqui e também compartilha esse episódio. Se Deus está falando com você, se coisas novas estão nascendo a partir dessa conversa, então compartilhe com outras pessoas. Sempre uma semana depois, nós colocamos um guia em PDF da nossa conversa, que você pode ter um encontro com seu time, você pode revisitar partes dessa conversa e então continuar crescendo naquilo que Deus está falando com você. Eu tenho aqui hoje Éder Rodrigues, pastor da Aliança Church em Londres, casado com a Thaís, é pai agora recente do Thomas e tem feito um grande trabalho ali na Inglaterra, tem inspirado muitos líderes, muitas pessoas nesse ministério em outro país e também alcançando cidades que têm um grande desafio. Hoje uma capital como Londres oferece desafios muito específicos no contexto para uma igreja evangélica. Ele tem tido ali um crescimento, uma influência, tem aprendido a ganhar pessoas nesse contexto e eu estou muito empolgado para essa conversa. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, uma alegria poder estar participando, desse podcast, estar aqui ao lado de Marcos Madaleno, que para mim é uma referência, um cara que me inspira, é um cara que eu tenho acompanhado já há um tempo. Já ouço falar desde 2017. 2017. Então são 7 anos quase de espera para poder te conhecer pessoalmente, Tivemos a oportunidade de nos conhecermos esse ano lá na Conferência Inspire em Portugal. Mas está aqui, está acompanhando, vendo tudo que Deus está fazendo através da sua vida de perto. Isso nos inspira mais e a alegria toda é minha de poder estar aqui. Que isso, meu amigo. Foi uma alegria, um prazerzaço te conhecer e também ver o que Deus está fazendo por meio da sua vida. E aí a gente começa a conversar e descobre. Descobre que temos muitos amigos em comuns. E que somos do mesmo lugar de Goiânia, crescemos no mesmo contexto de igreja. E como é bom ver isso acontecendo, Deus, como Ele faz na vida de cada um e cada história. E lá na frente você vai ver, olha que legal, O mais incrível é que aquele tempo que você passou com a gente há poucos dias atrás, há um mês, 2 meses atrás, parece que cada dia a gente ia descobrindo uma coisa nova, de amigos, de lugares, de coisas que aconteceram, que a gente participava, mas não se conhecia. Então, Deus é perfeito Deus, em todas as coisas, E hoje faz com que os nossos caminhos se encontrem. É claro que em contextos diferentes daquilo que a gente vivia lá, mas a gente pode ver a bondade de Deus, a graça de Deus, tanto sobre a sua vida como sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente tem vivido. E isso é o melhor. Sensacional, sensacional. E eu estou empolgado porque vendo o que Deus estava fazendo ali na sua vida também e vendo as pessoas ao seu redor e vendo a pessoa que você é, e como Deus tem usado cada detalhe, eu pude perceber tanta coisa que pode inspirar, que pode trazer renovação, pode trazer ativações novas na vida dos que nos ouvem aqui nessa mesa do Creative-se. E como que foi esse contexto de você se mudar para Londres e começar, então, a ser parte desse ministério? O seu pai, ele foi o pastor que começou aquela igreja, Então, como é que foi toda essa história, Primeiro de você se mudar para a Inglaterra e depois de você ser parte desse ministério que hoje você se tornou pastor? Para quem estiver assistindo entender o contexto, eu preciso começar a história lá do início, Vamos dizer assim, é estranho falar isso, mas eu sou filho de pastor desde que eu nasci. Então, quando eu nasci, eu tenho 43 anos, meu pai já era pastor. Pastor de um contexto assembleiano, pastor de congregação, que são pequenas igrejas, ou filiais, como as pessoas entenderem. E o meu pai, ele era pastor nesse contexto. E eu acho que, acima de qualquer outra inspiração, eu acho que o meu pai é a minha maior inspiração. Por todas as dificuldades que nós enfrentamos, o meu pai, ele deixou marcas, princípios, printados no meu coração de uma forma muito marcante,
como amor, como perdão, como servir. Então, todos esses princípios, essas marcas foram bem posicionadas na minha vida através do testemunho do meu pai. E aí, em 2002, o meu pai... no ano 2000, minha tia, que morava nos Estados, lá na Inglaterra, perdão, ela morava lá desde 1992 e ela convidou meu pai para ir lá passear. Meu pai foi passear e meu pai disse que, caminhando pelas ruas de Londres, Deus falou no coração dele, você vai ser pastor nessa cidade. Só que, pensa, pastor de uma igreja na periferia de Goiânia, um pastor que veio do interior de Goiás, que não tem posição, nunca teve destaque em nada, a não ser no pastoreio dele, sempre foi um bom pastor. 2002, essa mesma tia liga para o meu pai e fala assim, olha, tem algumas pessoas aqui que estão desigrejadas, precisando de apoio, precisando de ajuda, vem. E o meu pai, relutante, porque meu pai tinha um escritório de contabilidade e a gente vem de um contexto muito pobre, mas nesse tempo meu pai já tinha conseguido estabilizar a família, né, já ter uma condição melhor e tal. E aí meu pai vai fazer uma oração e Deus fala, o Espírito Santo fala claramente no coração dele, se você não for, eu mando outro, mas eu te escolhi. Então, como se Deus tivesse deixado para ele assim, a opção é sua, a escolha é sua. E aí meu pai conversou com minha mãe aceitou, e então decidimos, isso tudo em questão de um mês. Em 2000, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 21. 21. Eu tinha acabado de entrar na faculdade para fazer ciências contábeis, para trabalhar com meu pai e tal. Eu cantava na igreja, sempre fui cantor, músico, desde criança, né? Não tinha uma ideia de ser pastor, apesar de ter uma palavra sobre a minha vida que eu sempre rejeitei, né? Porque eu não queria, porque eu vi meu pai sofrer muito, então eu sempre corri do chamado. Né? E eu me lembro que quando meu pai me convidou para assumir a igreja, isso num contexto já depois, a gente vai chegar lá, mas eu fui conversar com um amigo, o pastor Mac Anderson, e ele olhou para mim e falou assim, o primeiro sinal do chamado é a fuga. Então, se você está correndo, você pode ter certeza que você é chamado. E você falou com a voz grave, deu para lembrar o pastor Mac Anderson falando. O primeiro sinal do chamado é a fuga. É a fuga. Um abraço, pastor Mac Anderson. A gente vai falar dele aqui daqui a pouco também, né? Isso. E aí, eu aceitei o desafio, saí da faculdade, fui com meu pai, plantamos a igreja, ele plantou a igreja. O primeiro culto tinha 15 pessoas, acho que 12 adultos, 4 crianças. A gente tem essa foto até hoje, eu tocando teclado, outubro de 2002, e um frio em Londres, a gente sai de Goiânia, vai para um frio. 40-4. Por aí. E aí a gente começou. Mas um trabalho voltado para o contexto assembleiano, porque essa era, né, o background do meu pai. E meu pai sempre foi muito leal, né, à instituição, leal à liderança dele. Então, meu pai ele poderia ter aberto uma igreja independente, mas ele acabou levando, né, a instituição na qual ele fazia parte. E ali começou, então, a história nossa na Inglaterra. E foi uma história... Marcos, de muita dificuldade, de muitos desafios, porque era uma rotatividade muito grande, eram desafios que a gente nunca pensou em enfrentar. Você tem alguém na igreja hoje, de repente amanhã uma imigração pega a pessoa, deporta a pessoa, ou hoje ele está na sua igreja e aí ele arruma um emprego em uma outra cidade e só fala, já mudei. Ou 3 empregos, ou 4 empregos. Isso, ou não vai para a igreja porque a prioridade dele não é a igreja, é trabalho. E aí a gente teve que começar, então, a entender tudo isso. E o meu pai, sempre com um coração muito grande, sempre muito amoroso, e sempre de ajudar as pessoas. E aí ele enfrentou algumas dificuldades, problemas com divisão. E foi uma luta, né? Porque... uma adaptação, quando você sai de um contexto de igreja Brasil, né? Hoje a gente está aqui, ele não está aparecendo aqui, mas o Vini está aqui, é um discípulo nosso lá da igreja que está me acompanhando nesse tempo, e ele comentava, né, sobre a atmosfera, sobre a questão da igreja no contexto brasileiro. Ele falava assim, nossa, pastor, parece que é muito mais fácil. Eu falei para ele assim, não é que é mais fácil, é que aqui você só tem brasileiros. Praticamente. Então, uma cidade como São José dos Campos, se você tiver 1% da população que não fala português, é muito.
Sim. É muito, né? Você comentou ontem comigo que aqui tem aproximadamente 700 mil habitantes. Isso. Se você tiver 70 mil pessoas que não falam português, é muita gente. É muita gente. O que eu acredito que não tenha. Entendeu? 1% Então, seria 7 mil, né? 7 mil, perdão. Isso. 10% que é 70. 70. 7 Mas se mil tiver pessoas. 7 mil é muito. É muita gente. É. Então, a questão da cultura, da língua, isso acaba contribuindo. E lá você tem uma proporção de brasileiros, é claro, mas em uma cidade que tem 8 milhões de habitantes. Então, o povo está espalhado pela cidade. E aí tem gente que tem que ir de longe para a igreja, e ele realmente tem que gostar da igreja. Então, isso eram coisas que a gente nunca imaginou. E é interessante assim, né? Como a cultura é forte. São José dos Campos está 1 hora de São Paulo. Uhum. E nós temos uma cidade que é uma cidade belíssima, uma cidade que tem toda a sua característica e que Bastante moderna. Muito moderna, tem uma Smart City, tem um empreendedorismo pulsante, tem muita coisa que é muito típica de São José dos Campos. Mas quando eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, quando eu vou para outra cidade, eu vou para Curitiba. São Paulo é a mais próxima, tá 1 hora. Uhum. É do lado, mas é muito longe. É do lado, mas é muito diferente. É ali, mas não é ali. Agora imagina você estar lá nessa cidade de 8 milhões de habitantes, extremamente cosmopolita e É a mais cosmopolita do planeta. do planeta, com tantas culturas diferentes e com pessoas que estão ali, que não foram lá assim, eu vou para lá... E a gente nem tinha para ir para uma igreja. A gente nem tinha conversado sobre isso, mas olha só. Você tem todo esse contexto. E aí você tem um outro contexto, porque você está falando que, olha, eu moro em São José e São Paulo é ali, mas é totalmente diferente. E aí lá a gente recebe brasileiros de toda a parte do Brasil. Toda a parte do Brasil. Então, na um igreja, continente o Brasil, na né? igreja você tem uma diversidade de igrejas diferentes, de tem culturas diferentes. Lá na igreja? O pastor é torcedor do Vila Nova de Goiás e nós estamos em oração para esse time subir, né? O irmão vai puxar isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não, eu não estou muito bem para puxar essa conversa, mas tudo bem, vai. Então, assim, você recebe esse contexto de pessoas, né? Eu digo, por exemplo, assim, outro desafio, até eu chegar à parte do meu pastoreio, mas do meu pai, ele recebia muita gente da Assembleia, porque o assembleiano, ele é assim. Foi também a cultura dele, era a formação dele, né? Sim, a vida inteira. Meu pai aceitou Jesus na Assembleia e foi à escola. Foi à escola, se tornou pastor na Assembleia, pastoreou durante 40 anos, então, nesse contexto. Então, assim, por exemplo, vamos falar, a Assembleia de Deus. Aí, quando se tem uma Assembleia de Deus, aí o pessoal vinha, todo mundo que era assembleiano procurava uma Assembleia de Deus. Uma conexão, uma identificação. Aí chegava lá, mas lá na minha igreja o meu pastor fazia isso. Lá na minha igreja era assim, lá na minha igreja era desse jeito. E aí, isso de Assembleia, né? Para você ver que, além da cultura, tem uma cultura religiosa ainda que engloba tudo isso. Então, ele enfrentou muitos desafios. O fato de a igreja ser ligada a uma instituição do Brasil, então, por exemplo, se alguém não gostava, ao invés da pessoa chegar e discutir com o líder, o que ele fazia? Ele pegava o telefone e liga para o Brasil para falar com o pastor presidente. É assim, se você não entende esse contexto, meu irmão, você é abençoado, Deus abençoe você. Não cantou o hino da harpa hoje no culto, ligava para o Brasil. Isso aí. O pastor está mudando aqui a liturgia. O pastor não usou gravata na ceia. Irmão, não vamos entrar nesse assunto, não, porque eu tinha um trauma de gravata. Rapaz, eu tive assim, graças a Deus, eu acho que isso mudou muito, né? De verdade, isso mudou. E não era um contexto somente assim exclusivo da Assembleia de Deus. Contextos denominacionais acabavam tendo assim códigos que se tornavam sagrados. Eles se tornavam um gueto gospel. Uhum. Eu lembro que a gente trouxe um grupo de jovens de um acampamento onde se converteram mais de 10 jovens, numa igreja que quase não tinha conversão, e era o dia da ceia. E na recepção desse acampamento, os jovens entraram no momento de uma música de adoração, e eles estavam muito empolgados. E quando eles entraram, eles pularam ao redor da mesa da ceia.
E o assunto da noite, a ligação para a sede, a conversa com os pastores era que nós tínhamos profanado a sagrada, a santa ceia do Senhor. Porque a gente pulou com irreverência ao redor da mesa. Coisas assim. Deixa eu te dar um exemplo. Isso. Deixa eu te dar um exemplo. É Davi entrando com a arca na cidade de Davi e Mical olhando e falando assim: por que isso? Para que isso? O que você está fazendo? Esse é um grande problema. Tem muita gente se tornando estéril espiritualmente. É verdade. Porque ao invés de entender a extravagância da presença, ele está criticando quem adora com o coração derramado. Pregou. Então, isso é muito importante. Então, assim, esse contexto acabou fazendo com que a gente sofresse muito. Aí, em 2012, eu, já ungido a pastor, a gente gravou um CD na igreja, né? Músico, gravamos um CD na igreja. E aquilo foi muito... Gravou um CD na cidade dos Beatles e isso, agora... Bom e ruim para o meu pai. Porque o meu pai sempre me apoiou nas minhas ideias. Eu sempre fui um pouco fora da caixa do pensamento da instituição Assembleia de Deus. Eu tocava com o pessoal da Fonte da Vida, eu gostava de oficina G3, de resgate, escutava lá em casa, meu pai falava que era batucada, mas ele me respeitava. E quando eu fazia algum projeto, ele apoiava porque ele via que estava alcançando algumas pessoas que ele não alcançava. Ele às vezes me corrigia e falava, ele criticava, mas ele não me parava, entendeu? E por quê? Eu entendo que a crítica que ele fazia é porque ele não conseguia entender, porque ele não foi criado naquele contexto. Isso é um conflito geracional. Conflito geracional. Conflito de cultura. Mas ele apoiava você. Ele apoiava. Tanto que eu era o líder de louvor da igreja, da aliança, né? A gente chamava Assembleia de Deus Ministério Aliança. Eu era o líder de louvor. E na cidade, a gente tinha uma igreja relevante na cidade com 80 pessoas. Então, uma igreja no contexto imigratório com 80 pessoas era uma igreja... No seu começo. Não, já depois de 10 anos. Ah, tá. 80 pessoas. Já é uma igreja considerada, uma igreja boa. Por exemplo, Marcos Madaleno está indo para Londres pregar. Vou te indicar numa igreja boa lá na Aliança. Lá tem, é uma das maiores igrejas, 80 pessoas. Entendeu? E aí, em 2012, o povo começou a falar na cidade que nós éramos a igreja do rock. A Igreja do Rock, a Assembleia de Deus Ministério da Aliança. A Igreja do Rock. Conhecida como a Igreja do Rock. E aí a gente gravou o CD, porque a banda... você era o roqueiro. Mas não tinha nada de roqueiro. Você tinha que fazer um rock nesse podcast. A gente cantava Adoração e Adoradores, a gente cantava Kleber Lucas, Trazendo a Arca. Aí o pessoal chamava a gente de Igreja do Rock. Aí gravamos o CD... E aí foi um período em que eu vim para o Brasil para poder fazer essa divulgação, um período difícil da minha vida, que eu passei por problemas, né, familiares e tal. Vimos para o Brasil, eu vim para o Brasil para poder fazer essa divulgação e fiquei 3 anos no Brasil. Só que esse período que eu fiquei no Brasil, eu pensei assim, eu vou cantar, a banda vai explodir, eu vou rodar o mundo cantando, tocando, e graças a Deus nada de ser pastor. Apesar de que o meu pai já tinha me ordenado pastor para ajudá-lo. E eu ajudava muito nesse período, não só na questão da banda, mas ali de organização da igreja, de pensar algumas coisas que ele não conseguia pensar. Aí eu vim para o Brasil, aí o pessoal convidava a gente para a banda para tocar e falava assim, você é pastor? Sou, não, então você prega. E eu comecei a pregar. E pregado, e isso foi me trazendo uma maturidade. Deus foi trabalhando comigo nesse período de 2013 a 2016 em que eu fiquei no Brasil, porque às vezes eu viajava muito sozinho, né? Era eu e um violão, porque a banda não podia viajar, e muitas vezes, por não ser conhecido, ninguém queria bancar, levar uma banda com 5 pessoas. Não te conheço, nunca nem ouvi falar de vocês. Então foi um trabalho de muita dificuldade. Você desbravava um caminho que não estava ali. Só que Deus estava me moldando, aberto. Me trabalhando na minha vida para algo que eu nunca imaginei que Deus queria para mim. Porque é muito legal, né? Só um parênteses aí, desculpa eu te cortar. Não, claro. Porque quando você está trabalhando liderança, eu estava num encontro sexta-feira passada, numa trilha de líderes de ministérios de jovens. E eu falei para eles, isso que você estava vivendo. Gente, o que nós estamos trabalhando aqui também? É a mentalidade inovadora, é a mentalidade empreendedora, que tem um nome que, se a gente fala isso, não dá para entender em muitos contextos, por causa do aspecto que essa palavra teve. Acabou sendo
trabalhada no contexto da igreja, que é a mentalidade apostólica. Que assim, o que o apóstolo faz? Ele tem uma planta e ele tem uma visão. E ele precisa colocar essa visão no coração de mais pessoas que não viram, que não acreditam, que não entenderam dessa forma. E ele precisa empreender essa visão. Ele precisa convencer as pessoas que aquele caminho, que aquela ideia é importante. Ela vai abençoar mais pessoas. E um pastor, ele precisa ser desenvolvido nisso. Só que ele não aprende isso no seminário. No seminário ele aprende homilética, ele aprende o Novo Testamento, Velho Testamento, ele aprende a hermenêutica, ele vai aprender outras coisas que são importantíssimas, que são a base. Sim. Só que Paulo foi um apóstolo que entrou numa cidade e falou assim, como é que eu falo de Jesus nessa cidade? Com quem eu tenho que conversar? Aonde eu tenho que chegar? Vou para Roma. Então, como é que eu chego na casa de César? Eu vou conversar com esse carcereiro, eu vou conversar com aquele outro, eu vou orar por cura aqui, eu vou desenvolver um líder ali e eu vou chegar lá. E foi isso que Deus estava desenvolvendo em você quando você estava com o seu CD, com a sua banda, viajando e levando aquilo que Deus tinha te dado em contextos que não te conhecia, mentalidade apostólica. No contexto de Paulo, é muito bom assim, ressaltar, e eu não posso esquecer e deixar isso aqui registrado, é que Paulo tinha os seus companheiros. Sim. Né? Paulo tinha os seus companheiros. No contexto apostólico, Deus colocou pessoas ao lado de Paulo. Ele não foi sozinho, foi com Silas. A primeira ele foi com Barnabé, né? Então, assim, os companheiros de Paulo. E se tem uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de desenvolvimento, foi o meu cunhado João. Ele era um cara muito empreendedor, um cara sempre visionário, e eu... Né, naquele problema assim, de não ter às vezes tinha uma ideia, mas não sabia como colocar em prática, não tinha uma proatividade. E o João chegava e falava assim, vou botar uma data. Ele punha a data e eu tinha que fazer, porque ele já botou a data e já divulgou. Ele era o cara que fazia as artes, ele era o cara que divulgava, ele era o cara que me deu esse impulso. Então, eu sou grato a Deus pela vida das pessoas que Deus colocou nesse caminho. Então, eu preciso ressaltar aqui que o João Alves é um cara que Deus colocou hoje. Né? Quando eu conheci ele, ele tinha acabado de mudar para Londres e ele veio de uma igreja grande no Brasil, onde ele trabalhava lá, ele conheceu a gente, era uma igreja neopentecostal, aí vai para uma Assembleia de Deus, canta ainda harpa, ele não sabia o que estava acontecendo, para ele também foi uma adaptação, mas um dia um profeta lá na igreja falou que ele ia criar raízes na igreja. E ele riu e pensou assim, como que eu vou criar raízes? O que aconteceu? Ele casou com a minha irmã, virou meu cunhado. Criou raízes. Mais do que raízes, né? Mais do que raízes. Então, todo esse processo de 2013 a 2016 foi como se Deus estivesse fazendo aquela velha citação, história do bambu chinês. Acho que Deus estava me fazendo que eu crescesse para baixo. Primeiro. Então, em 2016, meu pai me liga. Eu já há 3 anos, já consolidando o ministério, já com uma agenda 6 meses para frente, tudo ok, tudo, sabe, as coisas fluindo e um monte de conferência de jovem, principalmente no contexto Goiás, Mato Grosso, Minas e tal. A gente estava começando a Qual que era o nome da banda? Ministério Aliança de Adoração. Ministério Aliança de Adoração. Isso. Aí... Se alguém ia pegar no Spotify, vai achar alguma coisa aí? Acha sim. Spotify, iTunes, tem lá. Qual foi o single mais famoso? Cara, era uma música que chama Deus de Amor, que foi eu que... Era uma música minha. Você compôs? É uma música que eu compus. Você puxaria o refrão a essa hora da manhã? Não, aí você me pegou que eu tô com a voz bem ruimzinha. Vai lá, pesquisa lá no Ministério Aliança de Adoração. Aí tem um CD que chama Momento Certo. E aí você vai... E tem um segundo CD que nós gravamos também que chama Eu Sou o Teu. Né? Você vai gostar. Tem umas músicas legais lá. Só que não era o que Deus tinha para mim. Você falou que o Vini tá aqui com a gente, né? De vez em quando ele puxa lá a adoração no culto, Vini. A galera recebe também. Olha aí. Na realidade, eu prego cantando. Você né? prega cantando. Prego cantando. É verdade. O seguinte, porque quando eu estou numa ministração, o que acontece? Eu estou pregando e tá vindo músicas da minha cabeça, músicas que a gente é acostumado a cantar. Então, como filho de pastor, tem que aprender a tocar tudo. Você tem o PEC filho de pastor, né? Ou é músico, ou é designer, ou é editor de vídeo. Você se tornou designer, né? Eu já líder de jovens. Ou de adolescentes. Isso eu não fui. Eu fui líder do louvor. E tem o PEC que eu acho que aconteceu comigo, não aconteceu com você. Desvia na adolescência e volta depois.
Eu não cheguei a me desviar. Tem os desviados dentro da igreja e os fora da igreja. Isso, eu tive os meus erros, né? Os meus erros. As lutas, as revoltas e tal. Mas meu pai já me pôs de banco, mas assim, sair mesmo, meter a cara, isso eu nunca tive coragem. Eu sempre fui muito medroso nesse ponto. Porque quando acontecia alguma coisa... Eu tentei, mas não deu certo. Quando acontecia... Eu sou um desviado que não deu certo. É isso aí. Não, eu fui o desviado que não deu certo, graças a Deus. Hoje, teve um tempo aqui no Brasil em que ser ex alguma coisa era legal, muito famoso. Né? Eu não sou ex nada, eu não tenho nada para falar que eu sou ex. Eu entendeu? tentei ser ex alguma coisa também. Entendeu? Mas eu te cortei na linha da história. Seu pai te liga. Meu pai me liga e me chama para poder assumir a igreja. Tudo, agora que você tinha desbravado o caminho. Quando as coisas estavam acontecendo. E aí... Antes o sonho era sair do Brasil, agora era ficar no Brasil. E eu comecei a questionar Deus porque enquanto eu estava em Londres, eu tinha um trabalho, tinha um bom trabalho, e Deus mandou eu deixar tudo para poder vir para o Brasil. Quando as coisas estão acontecendo aqui, Deus faz o contrário. Deixa tudo aí e volta. E aí meu pai, assim, o contexto foi bem legal agora, contando. Depois que passa. Depois que passa. Meu pai me ligou agosto de 2016, e falou assim: meu filho, volta para o Brasil, papai está doente, minha mãe estava com problema de diverticulite, e ela estava com medo de ser câncer, porque sentia muita dor na barriga e tal, e meu pai, volta porque sua mãe está doente, eu não estou aguentando mais, já estou velho, já estou cansado. E eu, não, pai, não vamos mexer com isso agora não, deixa isso para depois e tal. E eu, né, num problema familiar, e... vamos deixar isso para lá, não vamos mexer com esse negócio, não. Deixa isso para mais para frente. Né? E meu pai estava te chamando para assumir a igreja. Para assumir a igreja. Tá falando, pastor Orseni, missionária Jane, seus pais. Isso. Nós queremos filho, me ajuda parar para você continuar. Né? Quando eu falo, deixa eu explicar, que isso não é vergonhoso para mim, mas eu estava solteiro na época. Uhum. E voltar para assumir uma igreja solteiro, sem estar casado, para mim era um desafio muito grande, entendeu? Tive esse problema familiar, né? E para mim voltar era assim, foi uma luta muito grande. Só que Deus foi falando com as pessoas, falando comigo, e Deus falou comigo. O Espírito Santo falou comigo, falou assim: é o tempo. Eu lembro que até hoje meu pai falou assim: meu filho, ele falou desse jeito no telefone: meu filho, eu estou te pedindo para voltar. Como e foi ele que te acompanhou em todo o seu problema que você viveu, e ele que viu o momento. Isso. O pastor Vitor Hugo, que é um profeta chileno, que hoje é a minha cobertura, meu pastor, ele virou para mim. É um dos melhores episódios aqui do Criativo. Se você não assistiu o episódio com o pastor Vitor Hugo, que o pastor Éder está falando, pega lá. Você vai ganhar ali 1h15 de muita qualidade. Ele é incrível. Incrível. E ele olhou para mim e falou assim: o seu pai viu em você o que ninguém viu. Ele falou com essas palavras. E aí, meu pai me chama, eu reluto, e aí Deus fala no meu coração: é o tempo. Aí eu cancelei todas as agendas, algumas eu não consegui cancelar porque o pessoal já tinha divulgado, era evento de jovens e tal, e não tinha como. Aí voltei para Londres. E aí assumi a igreja, conhecendo a minha história, me aceitou de braços abertos e tal. E aí começa então o desafio, porque a primeira coisa que eu sentei com meu pai, a primeira conversa que a gente teve sobre assumir a igreja, eu falei assim: pai, o senhor vai passar a igreja para mim, o senhor vai ficar me microgerenciando, falando o que eu tenho que fazer, ou o senhor vai deixar o Espírito Santo fluir através da minha vida? A resposta dele foi: aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai fazer. Se eu perceber que você está fazendo alguma coisa que foge dos princípios bíblicos, eu vou te instruir. Caso contrário, é o que Deus colocar no seu coração. E, realmente, nos 2 primeiros meses, meu pai me ligava e falava assim, porque meu pai era muito assim, o povo ligava para ele: tem um irmão aí abençoado, recebe ele na igreja para pregar. Porque você sabe que esse contexto assembleiano tem muito isso, né? Tá vindo um irmão abençoado aí, recebe. Tanto que meu pai, quando eu assumi a igreja, tinha 3 meses que meu pai não pregava na igreja. Só gente de fora, toda quarta, todo domingo. E aí, nos primeiros 2 meses, ele me ligou: porque o pastor está indicando o fulano. Eu falei: pai, não, agora não. Eu preciso consolidar a minha liderança na igreja, e eu só vou receber aqui quem eu tenho convicção de que vai acrescentar para aquilo que a gente está construindo. Na 3ª vez, ele falou assim: ok. Aí, quando os pastores da cidade ligavam para ele, aí ele falava assim: liga para o Éder, que agora é ele que é o pastor. Então, e seu pai entendeu essa transição de forma saudável.
Porque é muito difícil os dois lados, Ele né? entendeu, ele não só entendeu, como ele agiu da forma como ele entendeu. Porque tem gente que entende e não E o age. relacionamento de vocês não foi estremecido nesse Nunca. processo. O nosso relacionamento foi melhorar. Porque antes, eu mais meu pai, a gente não tinha muito assim de sentar e conversar. A partir de então, meu pai, eu sentava, eu pedia opinião para ele, a gente conversava. Meu pai orava pela minha vida, meu pai sempre intercedeu. E assim, cada conquista, por mínima, por menor que ela fosse, o meu pai era o primeiro a estar celebrando. Tanto que ele gerou... Ele tinha sido parte disso. Ele acabou gerando assim, um certo desconforto, porque ele chegava naquelas pessoas mais antigas da igreja e falava assim, olha o trabalho que o Éder está fazendo, olha que coisa incrível. Os caras sentiam ciúme. Entendeu? Tipo assim, ó, pastor, eu estou aqui com o senhor aqui, quando ele foi para o Brasil, e o senhor nunca me elogiou. Agora o senhor está elogiando porque é o seu filho. Não é. É porque ele via com tanta alegria o desenvolvimento, aquilo que estava acontecendo, que ele celebrava. E meu pai, por ser muito simples, as pessoas acabavam não entendendo a alegria do coração dele e achava que ele estava ali afrontando elas. Tipo, vocês estiveram aqui e não conseguiram fazer nada disso que ele está fazendo. E não era isso. Era uma expressão verdadeira de felicidade, de alegria por ver o que estava acontecendo. E eu assumi a igreja em 2016 com 60 pessoas. Aí começamos um trabalho, muita dificuldade, de transição, de mudança de linguagem, de mudança de liturgia, de mudança ambiente, atmosférica da igreja, mudança de cenário, de iluminação, tudo isso. E aí o que começou a ter na igreja? Vamos ver até onde isso vai dar. Paulo, quando ele está ajudando os bárbaros lá na ilha, em Atos capítulo 28, que ele está acendendo a fogueira lá e uma serpente pica a mão dele, a Bíblia fala que os bárbaros ficam olhando para ele, né, e falando assim, esse cara é um pecador, né, porque ele escapa do naufrágio, mas a ira de Deus pega ele aqui, né, isso é um assassino, a ira de Deus está sobre a vida dele. Só que Paulo não responde. A Bíblia fala que Paulo sacode a cobra no fogo, ele não gasta a sua energia respondendo quem não entende o propósito. E aí, o que os bárbaros pensam? Vamos ver até onde vai, daqui um pouco ele incha e morre. Eu estava desse jeito. As pessoas, primeiro... Você estava sacudindo. Primeiro acusam. Como eu não respondo, como você não responde, eles ficam olhando e falando assim, vamos ver no que vai dar. Vamos ver até onde vai. Só que, no mesmo pouco tempo depois, ali no texto, se não me engano, no versículo 3 ou 4, a Bíblia fala assim que, vendo eles que nada acontecia com Paulo, olharam para Paulo e disseram, é um Deus. É um Deus. Porque as pessoas são assim, primeiro te acusam, se você não responde, elas ficam vendo até onde você vai chegar, e depois elas te admiram. Então, aprenda a sacudir a cobra no fogo. Isso aí. Aprenda a não gastar a sua energia com quem não entende o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Uau. Não adianta. Você vai ter, se a pessoa não entende, você vai gastar a sua vida inteira tentando explicar. Ela nunca vai entender. E se a gente tem quem nos defende, né? Por que a gente vai se desgastar e até complicar o processo, né? E aí, nesse processo aí, desse primeiro ano, eu enfrentei bastante resistência e tal. E aí eu fiz uma oração para Deus, né, e pedi para Deus me ajudar. E Deus respondeu a oração, e foi quando o pastor Mac decidiu se mudar para Londres. E ele deixou todo o contexto que ele tinha aqui, de um pregador renomado no Brasil, e pegou toda a sua família e mudou para Londres. E nesse período, eu me lembro do Mac um dia falar assim, cara, eu não sei o que eu estou fazendo nessa cidade, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Sabe, e ele naquela luta interna com ele mesmo. E aí ele me disse que foi orar. Essas foram as palavras do Mac. Ele olhou para mim um dia, chegou lá na igreja e falou assim, Deus me respondeu o que eu estou fazendo aqui. Aí eu, na expectativa, né? Ele falou assim, o quê? Ele falou assim, Deus me mandou aqui para te guardar, para te proteger. Então, aquilo para mim foi como... Falei assim, Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é incrível. E vocês já tinham uma amizade aqui? A gente tinha uma amizade, claro, não tão próxima, né? Que ele morava no Brasil lá, mas a gente sempre estava juntos. E o tempo que eu estive no Brasil também, a gente congregava na mesma igreja, mas ele viajava muito e eu também. Então a gente sempre se encontrava, a gente tinha essa amizade. Não é uma amizade, é um colega, né? Que se torna um colega. Porque amigo é aquele cara que você está ali o tempo todo. Mas quando ele foi para Londres, aí sim, aí a gente se falava todo dia, a gente... almoçava juntos e conversava e discutia ideias, e eu apresentava para ele aquilo que Deus estava colocando no meu coração.
E aí a gente foi nesse processo até 2019 de consolidação daquilo que Deus estava fazendo. Então, quando eu assumi, estava com 60, quando o Mac chegou, a gente estava com uns 90 para 100 pessoas. E aí, nesses 3 anos, você vê como que é difícil o crescimento de uma igreja no contexto imigratório. Quando, em 2019, a gente já estava aí com umas 180 pessoas, 190 pessoas. Aí veio a pandemia. A gente passou a pandemia e aí eu me casei no meio da pandemia, dia 23 de setembro. Quando eu falei para o Mac que eu ia me casar, o Mac falou assim, meu tempo aqui acabou. Estou indo embora. E aí o Mac foi embora dia 8 de janeiro de 2020. No dia 13 de fevereiro de 2021. 13 de fevereiro de 2021, eu perco meu pai para o Covid. Ele foi o último da família a contrair a doença e o único que não sobreviveu. Meu Deus. E aí, em um mês, eu perco os 2 pastores que ali são uma coluna para mim, uma fonte de apoio para mim, né? Porque E o que veio no seu coração, assim, contexto de ministério, contexto da igreja? Você assumiu a igreja porque seu pai te pediu, e você ouviu a voz de Deus. Aí você tem esse grande amigo que chega, que soma, a igreja tem ali uma revitalização, uma força, ela ganha um corpo, ele te ajuda pessoalmente, mas também ele tem uma influência, uma visibilidade e tem uma palavra muito boa, liderança extraordinária e vai. A igreja recebe muito. Agora você tem um ambiente que você perdeu seu pai e esse grande amigo está indo embora. O que vem na sua cabeça nessa hora? A ida do Mac já era uma expectativa, já era esperado. O falecimento do meu pai, não. Então, assim, quando eu falei que ia casar em junho de 2020, no meio da pandemia, o Mac falou assim, então eu vou embora porque meu tempo acabou. E ficou dentro daquilo que ele disse para mim. Ele falou assim, quando ele chegou em Londres, ele falou assim, ó, eu vou ficar aqui de 3 a 5 anos. Esse é o tempo que Deus colocou no meu coração. Então vamos aproveitar esse tempo para a gente construir o máximo que a gente conseguir. Então, assim, a ida do Mac em janeiro já era uma expectativa. Tanto que isso que gerou no coração dos irmãos uma incerteza a respeito do futuro. Justamente por tudo isso que você está falando. E toda essa visibilidade que o Mac tem, essa força de liderança que ele tem, essa palavra boa que ele tem, ele nunca sobrepôs a minha liderança. Ele sempre foi leal, sempre foi submisso, sempre foi honesto comigo. Então, assim, se é um cara que hoje eu tenho aqui o prazer de dizer, são 2 pessoas que eu tenho a honra de dizer que foram importantíssimas para mim nesse processo, dessa dificuldade familiar e até o que eu vivo hoje, são 2 pessoas, pastor Mac Anderson e pastor Jackson Antônio. São pessoas que me abraçaram e acreditaram em mim e sempre me impulsionaram. E o Mac está debaixo da minha liderança, se submeter a alguém muito menor do que você, sendo que ministerialmente. Ele era, né? Isso diz muito sobre ele. Isso. Né? E aí ele foi esse cara que fez teve esse trabalho. Quando ele fala que vai, aí o pessoal fica naquela incerteza, o que vai ser, o que vai acontecer. Aí com a morte do meu pai, isso piorou muito. Só que quando as pessoas perguntavam assim, o que você espera com a ida do Mac, o que vai acontecer? Eu sempre tive uma convicção no meu coração. Eu falava assim, gente, a igreja é do Senhor. Se alguém sair por causa da ida do Mac embora, Deus vai mandar outras pessoas. Eu tenho convicção daquilo que Deus me chamou para vir aqui fazer. Então eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso. Né? A minha esposa sabe disso. E eu fui questionado até pelo meu pai. Quando o Mac falou embora, meu pai falava assim, nossa, como nós vamos perder um homem desse, um pastor desse, como que vai ser? E eu virava para meu pai e falava assim, pai, a igreja é do Senhor, vai dar tudo certo. E aí acontece tudo isso. E aí entra assim, um momento de incerteza, mas olha, meu pai falece dia 12 de fevereiro de 2021, isso foi num sábado, no domingo a gente estava na igreja fazendo culto. Na quarta-feira eu estava pregando. E aí um pastor foi lá em casa e ele orou por mim e falou assim, olha, Deus tirou as suas 2 muletas para provar para você que você sabe caminhar sozinho. Essa foi a definição dele. Claro que eu não tinha ele como muletas, mas eu tinha eles como... Deu para entender. Isso, como pessoas que, tipo assim, se eu não estiver aqui, eu estou tranquilo. Eram pessoas fundamentais, importantíssimas no contexto, mas não eram simplesmente assim algo para você se apoiar, porque sem eles você não sabia fazer nada. Deus estava com você e Deus tinha um caminho para você trilhar com ele. E aí, aquilo... Né? Claro, trouxe um conforto para o meu coração e ali a gente começou
né, o trabalho, e eu comecei a trazer as pessoas que estavam ali para próximo, para a gente poder trabalhar junto. Aí vem a terceira notícia que abala. O prédio que a gente dividia com a igreja inglesa, a igreja tinha perdido, a prefeitura tinha falado que não ia alugar mais, e a gente tinha 5 meses para poder mudar. Aí virou mais incerteza ainda, aquela coisa, e agora? E eu enfrentei uma oposição dentro da liderança, que Deus me deu uma graça muito grande para superar isso. Né? O pessoal meio que tentou falar alguma coisa que Deus usou isso em meu favor. Acabou que me fortaleceu. E aí, o que acontece? Vem a mudança do local. Aí a gente acha um teatro de uma escola. Eu me lembro até hoje, quando a gente chegou no teatro da escola, alguém olhou e falou assim, não, isso aqui não tem cara de igreja. As pessoas não vão gostar disso aqui, não. E que não sei o quê e tal e tal. E isso a gente com 180 pessoas. Aí você fala, mas vai ser legal, não tem cara de igreja, e você vai poder trazer amigo que não iria para a igreja para um lugar que não tem cara de igreja, bora. E aí começou a romper, ter mais pessoas aqui no lugar. Eu não tive esse pensamento na hora, mas eu tinha a convicção de que Deus era com a gente. Entendeu? Eu só falei, vai dar certo, vai dar certo. Só que no primeiro culto, a frequência, a gente tinha 180 pessoas, no primeiro culto tipo deu 130. Aí o povo vem com força. Né? Eu te falei, isso aqui não vai dar certo, aqui não sei o quê e tal. Só que aí as coisas começaram a fluir. E eu me lembro que eu recebi uma palavra profética do próprio pastor Vitor Hugo, depois uma outra palavra profética do pastor Hernani Santos, que são amigos meus, e de um rompimento. E aí acontece um milagre na igreja em 2022, no início de 2022, uma criança que tinha uma síndrome chamada de Guillain-Barré, né, o João Miguel, a igreja viu ele ficar doente e ele entra na igreja em uma cadeira de roda no meio da conferência de avivamento e o pastor Hernani estava pregando, usado por Deus, falou assim, você quer andar? O menininho balançou a cabeça, ele falou assim, vem, o menino levanta e anda na igreja e o povo que tinha visto o menino ficar doente agora vê o menino curado, virou algo assim sobrenatural. E para resumir, desse período de 2022 até agora, no final de 2023, a gente saiu de 180, 200 pessoas para quase 800 pessoas. Uau. Tá Sensacional. Então, esses processos, né, como você disse, que Deus usa para poder nos forjar, é algo que talvez você está assistindo, você precisa valorizar e entender os processos de Deus. E às vezes a gente tem a tendência de querer acelerar o processo de Deus. Às vezes a gente tem a tendência de querer dar um jeitinho para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Olha, gente, eu estou falando para vocês, eu falei para vocês de 2022 para 2023, final de 2023. Início de 2023, então são 2 anos, onde a igreja praticamente triplicou de tamanho. 2 anos de uma explosão de crescimento. Explosão de crescimento. Por exemplo, esse ano nós já batizamos 70 pessoas. Uau! Temos mais aproximadamente... Isso é muito importante, falar assim, a igreja cresceu, mas quantos foram batizados? Quantos estão servindo no voluntariado, nos ministérios? No ano passado nós batizamos 60. Esse ano nós já batizamos 70 e tem mais 30 esperando para serem batizados. Nos 2 anos nós tivemos mais de 300 conversões na igreja. Aí alguém vai falar assim, mas isso aí na minha igreja é um dia. Né? Mas aí entenda-se do contexto. Que tem 300 conversões em um dia, meu amigo. Aí você está falando de um contexto e de uma igreja imigrante. Né? E aí... em qualquer lugar, 300 decisões num dia é extraordinário, é muita coisa. Tem muitas igrejas no Brasil que não tem 300 membros. E é importante a gente falar isso. O contexto do Brasil, mas a maior parte das igrejas do Brasil são pequenas. São pequenas, é verdade. Hoje, uma igreja de 300 membros é uma grande igreja. Uma igreja de mais de 1.000 membros no Brasil é uma mega igreja. É uma mega igreja. Então, não esses números, né, não são apenas números, são sinais de que Deus está fazendo algo muito especial por meio da sua vida, por meio dessa igreja, por meio desse ministério. E aí tem outras coisas que acontecem no contexto, como libertação, transformação de vidas, testemunhos sendo gerados, sendo contados, e isso nos impulsiona a liderança, os pastores, as pessoas que estão caminhando com a gente, a continuarem, a serem impulsionadas a continuarem fazendo. Então, em 2 anos, a gente teve mais de 300 conversões, só que aí, por exemplo, dessas conversões, pastor, mas esse povo está tudo na igreja? Não, são pessoas que às vezes moram muito distantes e aí procuram uma igreja mais local,
para poder frequentar, porque às vezes tem gente que gasta 1h30 de trem, pega 3, 4 trem, ônibus para poder ir para a igreja. Às vezes tem uma igreja mais local, mais próxima, ele vai. Mas a gente conseguiu consolidar dessa turma, e pelo menos a metade estão na igreja. A gente tem hoje um time de voluntários, de mais de 100 voluntários. A gente tem uma equipe de logística, porque é um teatro de uma escola. A igreja não fica montada, a gente monta e desmonta toda a estrutura. Então, eu quero até aqui parabenizar toda a nossa equipe de voluntários, de pastores, o time da logística. Né? Você esteve lá, você viu como que é. O pessoal se movendo e trabalhando, e indo para cima com muita vontade, com muita alegria. Eu não vou ser específico em questão de nomes, porque senão eu vou acabar vai ser injusto. Sendo injusto, mas assim, todas as pessoas que hoje contribuem para que aquilo aconteça, elas são dignas da minha gratidão. E eu sei que fazem por amor, fazem com coração, com honra, com excelência, que é algo que eu sempre tento transmitir para a nossa igreja. Olha, a honra e a excelência têm que fazer parte daquilo que nós somos, né? Porque a excelência é o padrão do céu, né? A excelência é um padrão que vem lá de cima, isso tem que estar no nosso coração, né? Então, a gente tem vivido esse tempo, e eu louvo a Deus por todos que estão envolvidos. E a pessoa que mais, depois da morte do meu pai, a minha mãe é uma pessoa que me ajuda muito, ela me confronta muito. A minha mãe é aquela do confronto. Eu chego lá, ela, isso aqui, isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou ouvindo por quê? Porque ela é a minha matriarca, ela é a pessoa que está ali e também celebra as minhas conquistas. Hoje ela é líder do Ministério de Intercessão da igreja, né? Isso tem ajudado ela também, tem feito com que ela desenvolva também. Mas assim, que bom que você tem ela perto de você, muito podendo te confrontar, orar por você, interceder, gerar família, né? Sendo esse útero espiritual da igreja. Os meus filhos, mas principalmente a minha esposa, a Thaís, ela me impulsiona. ela é igual assim, ela pega eu e joga eu lá na frente. As ideias dela, a visão dela tem me afiado muito. Ela me desafia muito. Então, muito do que eu vivo hoje é graças a essa grande mulher que Deus colocou na minha vida. Ontem, a gente indo para Suzano, eu ia ministrar lá na igreja do Bispo Júlio, e o Vini, dentro do carro, olhou para mim e falou assim: pastor, como que você mudou depois que você casou? Pastor, você é outra pessoa, pastor. Eu olhei para ele e falei: não é, Vini, não tem nada a ver. Tipo assim, porque para mim não. Mas, não, pastor. Aí eu tenho um outro pastor. Melhorou, Vini? Ele tem um outro pastor lá na igreja, que é o Pedro, e fala assim: não, você mudou demais, o pastor Pedro. O pastor Wander, mesma coisa. Você mudou muito depois que você casou. Então, assim, são pessoas que já me conhecem há um pouco mais de tempo. E, assim, se eles estão falando, eu preciso acreditar e preciso dar o crédito a essa grande mulher de Deus que Deus colocou na minha vida, né? Uma mulher incrível, fantástica, que tem desempenhado um ministério. Deus tem despertado nela algo grande. Então, fica aqui a dica: espere em Deus, para que Deus prepare alguém de acordo com o coração dele para poder te ajudar no ministério. Como disse Mark Anderson, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, houve um propósito de Deus aí nessa união, e para você ver, tudo convergiu, né? O meu encontro com a Thaís, no nosso casamento, a saída do pastor Mark, o falecimento do meu pai. Tanto que o Mark hoje, né, tem uma igreja em Goiânia, uma igreja extremamente abençoada, que cresce assustadoramente, porque é fruto daquilo que ele semeou lá. Então, essa é uma história que eu creio que não tem uma outra explicação a não ser graça e favor de Deus. Sensacional, sensacional. Lindo demais de ouvir, contagia, inspira. E uma história de muitos desafios, de uma preparação de Deus em processos dolorosos também. E quando você estava falando, né, me chamou e me veio muito à mente, quando você estava lá naquele tempo, em Goiânia, antes também com seu pai, como ele te preparava, como ele lapidava você.
E Deus também trabalhando você para empreender com essa visão apostólica, para atravessar processos, para desbravar novos caminhos. Porque Deus te dá uma visão, Deus te dá uma direção sobre uma igreja que você assume, e essa visão tem que ter cor, essa visão tem que ter forma, essa visão vai ser traduzida na liturgia de um culto, vai ser traduzida numa frase, vai ser traduzida numa canção, num título de mensagem, numa conversa que você tem. Todo mundo vê o domingo com conversões e pessoas à frente, vê o número de views de um vídeo que fica online, mas as pessoas não veem a reunião que eu fiz na sua casa na segunda-feira. Onde numa cidade cheia de... numa igreja que é composta, em sua maioria, por imigrantes, que trabalham pesado, nos mais diversos tipos de trabalho pesado, construção, alimentação, entrega de comida, e também muitos empresários ali que também têm uma rotina pesada. Nessas cidades se trabalha muito, assim como São Paulo se trabalha muito. Qualquer cidade que é um potencial econômico hoje no mundo, você trabalha muito. Pode ser londrino, pode ser imigrante, pode ser qualquer um. Aí chega lá na segunda-feira, que é o pós-culto. Segunda-feira que é o que, assim, o voluntário trabalhou, chegou mais cedo, foi embora mais tarde, ali na casa da sua mãe estava cheia de líderes. Não tinha mais cadeira para o povo sentar. E eles estavam ali juntos para ouvir uma mentoria, para orar junto, para comer junto, para reclamar, né? Ô, pastor, que lá não foi legal, posso falar um pouquinho com você? Para compartilhar os desafios. E isso por trás de tudo isso que a gente vê, tem essa história, né? Onde você foi forjado, onde você se tornou esse líder empreendedor que desbrava essas arrebentações de ondas também contrárias para encontrar esse lugar que Deus tem, né? E muito bom, muito bom, muito bom te ouvir. E às vezes tem muitas igrejas, muitos líderes que têm muito para entregar, que têm uma visão extraordinária, que têm assim uma voz de Deus que o move, mas que não está sabendo atravessar. Porque você faz lá o primeiro culto, você falou, o primeiro culto depois que mudou de prédio. Frequência lá embaixo. Frequência lá embaixo, mas você teve que descobrir um lugar que cabia no bolso. Você podia achar o melhor lugar, mas você não tem dinheiro para pagar, você vai transformar a pedra em pão? Não, e a dificuldade em Londres de você alugar um galpão, alguma coisa, porque quando você chega, até tá vazio, mas os caras... Vai reformar. Não, os caras falam assim, qual que é o seu business? Igreja. Não, igreja eu não quero. Então tem que encontrar um lugar que te aceite. Um lugar que aceite. Um lugar que o dinheiro dá. Isso. Um lugar que seja compatível com o momento que Deus tem para você. Isso. Às vezes não é tão perto, vai ser perto para uns, longe para outros. Vai ter prós e contras. Você vai ter que ser o Moisés, gente. Vamos atravessar. É isso aí. Mas e aí, Moisés? E depois? Aqui a gente trabalha pra caramba, mas tem comida. Né? Tem um melão, a cebola daqui é maravilhosa. O novo de Deus sempre vai assustar. E sempre que a gente está diante de algo que é novo, a nossa tendência é voltar para aquilo que a gente sempre conheceu. Mas quem tem coragem de cruzar o mar, ele vai encontrar do outro lado talvez um desconhecido, mas do outro lado também ele vai experimentar o favor de Deus. Né? Porque o povo cruza o mar e quando chega do lado de lá, e agora? Aí vem a provisão de Deus, vem a presença de Deus, tudo isso. Então... a gente precisa, sim, ter coragem para isso. E a gente tem passado por isso e a gente tem vivido o extraordinário justamente pela coragem de ter atravessado o mar. E agora, pastor, e agora? Agora tem outro mar, a gente vai ter que atravessar de novo. Moisés teve que atravessar um mar, mas aí tem um deserto, aí tem um lugar que falta água, e por aí vai. Né? Mas o que eu tenho sempre instruído os nossos irmãos, os líderes da igreja, é não murmurar, e sempre acreditar no favor de Deus e na graça de Deus. Né? Então, isso tem... Tem a atitude de Miriam, né? Que já leva o tamborim porque sabe que vai ter festa do outro lado. Vai ter festa. Então, você falou aí, muito, muito interessante a questão dos líderes, né? Dos pastores que hoje estão comigo lá. Eu louvo a Deus pela vida de cada pastor, pelo desempenho que cada um tem tido, né? Os que não são pastores, que são líderes, que são pessoas que hoje estão ali
do nosso lado ombreando, né? E isso eu cito aqui o Vini, que ele é um empresário, mas é alguém que também tem um chamado de Deus sobre a vida dele. E ontem a gente conversando, porque esse tempo a gente tem tido um tempo de, né, bastante de compartilhamento ali. Discipulado segundo Jesus, né? E ele falando, né? Poxa, pastor, Deus tem uma palavra sobre a minha vida, eu tenho esse sonho, e tudo que eu estou fazendo hoje, eu estou investindo nisso. Eu estou acreditando naquilo que Deus falou sobre a minha vida. E Deus tem dado para ele uma condição de poder investir nisso, né? Então, assim, a gente tem convicção de que no tempo certo de Deus, Deus vai exaltar ele de uma maneira sobrenatural, como Amém. todos os outros pastores que a gente tem acreditado, os pastores que fazem parte ali da nossa equipe pastoral, os líderes que ombreiam com a gente, e, claro, todas as pessoas, todos os voluntários e toda a galera que trabalha. E, claro, os membros, né, que fazem parte de tudo isso aí. Porque as pessoas precisam chamar as outras também para poder vir, as pessoas precisam levar o evangelho até outras pessoas. Então, numa próxima vez que a gente estiver aqui, se a gente tiver uma outra oportunidade, assim, compartilhar o que Deus tem feito na vida das pessoas, os testemunhos que a gente recebe. E isso, gente, isso não tem preço. Vamos fazer o seguinte, eu queria também te ouvir nesse processo todo, porque você não tem uma equipe contratada, trabalhando, produzindo conteúdo e pensando nos ministérios o tempo todo ali, como talvez assim outras igrejas com grandes estruturas. Nós estamos orando, em nome de Jesus, nós vamos ver essa questão dessa solução temporária de espaço que você compartilhou, que já resolveu por um tempo, mas Deus tem lugares que vão servir melhor para uma nova estação da igreja. Nós vamos compartilhar esse testemunho de um novo lugar, de um novo tempo, de maior número de pessoas. Você falou da importância de ter amigos, que o pastor Mac, pastor Jackson Antônio, pessoas que somaram com você, endossaram também você na sua história e tudo. E qual que foi a importância da Rede Inspire nesse contexto? Porque dentro da sua estrutura também, em toda a igreja, aqui a gente tem uma equipe, temos quase 20 pastores contratados na equipe, servindo aqui na igreja local em São José e em outros lugares. Temos funcionários trabalhando em muitas frentes, tem equipe de ministério infantil, equipe de juventude e muitas vezes a gente precisa de mais braço e conta com muitos voluntários. Qual que é a importância da Rede Inspire para você? Tanto lá com 80... hoje com 800, como que ela é importante para a igreja? Então, a minha história com a Rede Inspire, ela começa lá em início de 2017, meio de 2017. Um amigo que nós temos em comum falou sobre a Rede Inspire, eu não conhecia, e ele me apresenta a Rede Inspire. Eu faço ali um mês daquele trial, né, do experimento, e aí depois eu me uno à rede. E a importância da rede, ela é fundamental. Eu posso usar esse termo. Porque todo o material disponível de inspiração. Porque às vezes você pode pegar um esboço e simplesmente pregar ele como ele está. Mas às vezes você olha ele e Deus te traz uma inspiração em cima dele. Muitos deles, claro, muitos esboços eu usei já como estavam, e muitos deles serviram como inspiração. Mas não só isso. Não só isso, os vídeos de treinamento, os materiais disponíveis para abrir a visão, para expandir a visão, foram muito importantes. Mais importante depois que o pastor Carlito lançou a conferência Inspire em Portugal, para que em Portugal, na realidade, é a Europa, né? Ela não ela não vai se resumir só a Portugal. Claro, inclusive hoje, agora ele está fazendo, ele acabou de fazer esse final de semana em Bruxelas. Isso. Foram 130 pessoas no encontro da mesa lá. Isso. Então, 25 novos pastores. Ele já conversou comigo sobre essa possibilidade também de estar em Londres, e falei para ele que as portas estavam abertas. Só que quando a gente conversou, a gente estava no início de um relacionamento com a escola, lá onde a gente aluga. Hoje a gente já tem muito mais liberdade, então é muito mais fácil da gente conseguir fazer. E essa conexão de estar ali vendo o pastor Carlito, de estar vendo os pastores que ele trouxe para essa mesa, para esse tempo de inspiração que é a Conferência Inspire, tudo isso nos impulsionou muito. Tanto que esse ano, numa ministração de um pastor escocês, que eu não me lembro o nome,
ele falando, né, do Que templo. ministrou na Inspire Isso, Europa. do templo que ele conquistou e tudo. E eu olhava assim para os meus líderes, que a gente foi em 10 casais. Né? Foram 10 Uau. casais entre pastores e líderes que Olha foram aí. para a conferência. E o testemunho dele impactou. O testemunho do pastor, acho que Marcelo Cruz, que é lá de Tubarão. De Tubarão, sim. A mensagem dele impactou. A sua, principalmente, falando, né, sobre Gerações. a questão das gerações. Muitos dos pastores falavam assim, poxa, eu nunca vi dessa forma. Então, isso abre a nossa visão e abre a nossa mente para algo que, às vezes, sozinhos a gente não consegue entender. Então, o pastor Carlito fala uma frase que é marcante, eu sempre replico lá na igreja, né? Ninguém faz nada grande sozinho. Se é fizer grande, sozinho, é porque não é grande. É porque não é grande. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Então, isso é algo que a gente tem colocado no coração da nossa liderança. A questão de uma família para pertencer. Né? A gente, da Assembleia, que a gente vem desse contexto, a gente entende que igreja é um lugar de culto. Você vai no culto do ensino na terça, no culto da libertação na quinta e no culto do domingo. E a gente no domingo de manhã e no culto a gente do domingo à noite. não foi ensinado que a igreja tem que ser um lugar, família, um senso de pertencimento. O senso de pertencimento muda a sua perspectiva sobre um local, sobre uma visão, sobre um algo que está sendo construído. Então, são coisas que partiram da rede, que inspiram a gente e a gente, passando isso à frente, inspirado nisso, no que a gente tem recebido, impulsiona as pessoas. Como nós somos impulsionados. Então, eu sou grato a Deus pela Rede Inspire, por tudo que a rede contribui e deixa disponível para que a gente possa utilizar e se inspirar e aprender. Então, claro, isso é muito importante, foi muito marcante nessa história. Porque no período em que eu fiquei sozinho, principalmente, né, período pandemia, o material que a rede disponibilizou foi de suma importância para aquilo que a gente tem vivido. E eu sou suspeito para falar. Eu sou líder da Rede Inspire Brasil, mas antes da Rede Inspire, em 2003, 2004, eu liderei jovens numa congregação de Assembleia de Deus do meu pai em Goiânia. Uhum. E como eu conhecia a igreja da cidade? Eu pesquisava tudo que se tinha disponível que podia me inspirar. A internet existia? Sim. Não era como é hoje. Bem mais limitada, né? Era mais limitado. Uhum. Mas eu li o livro Uma Vida com Propósitos, me abençoou muito. Li depois Uma Igreja com Propósitos, conheci a igreja da cidade, que na época era PIB, e comecei, desde aquela época, o pastor Carlito tinha uma visão de compartilhar o que Deus dava para ele, para abençoar outras igrejas. O que Deus derramava aqui, com 600 pessoas, quando ele assumiu essa igreja, ele falava: nós somos uma igreja que inspira, nós somos uma igreja que ensina, nós somos uma igreja que compartilha. Faz parte da nossa agenda receber um pastor, receber uma equipe. Ele brigava com todo mundo, brigava no bom sentido. Uhum. Não deixe de responder um e-mail de alguém que quer saber o que acontece no seu ministério. Não deixe de responder uma mensagem, não deixe de responder uma ligação. Nós estamos aqui para compartilhar o que Deus nos dá. Uhum. E nessa perspectiva, quantas vezes eu entrei não lembro aonde, acho que era no site da igreja, tinha todos os esboços. Todos os esboços, inclusive o aplicativo da igreja da cidade disponibiliza tudo, né? Uhum. Todos os esboços ali, e a rede compartilha muito mais. E me abençoou muito de lá. Então, quando eu cheguei aqui e pude ser parte do que Deus estava fazendo aqui, foi muito legal ver esse movimento abençoando. E quando eu cheguei lá em Londres, que eu vi que você estava, eu vi marcas da Rede Inspire lá. Quando a gente chegou em Portugal também, que a gente teve aquele tempo ali juntos com pastores da Europa, foi incrível. Então não ande sozinho, só pastor. Só para te testificar de inspirado. algo. Só para te testificar de algo. Você disponibilizou uma série chamada Jonas. E eu, buscando em Deus algo, né, para que a gente estava vivendo daquele mês, e olhando ali o material disponível, eu falei assim, cara, isso aqui é muito importante. A gente tem um culto de quarta-feira que é um culto extremamente evangelístico. E aquela série sobre Jonas, ela veio de encontro àquilo que nós estávamos vivendo naquele momento. E eu preguei as 3 mensagens, né, a respeito da série.
Eu conheço essa história, mais fundo que o fundo do poço. Mais fundo que o fundo do poço. Amor que escandaliza. Isso. O mais fundo que o fundo do poço, eu recebi inúmeros testemunhos. Pastor, eu me identifiquei, eu estava vivendo isso. Mas o que eu quero testificar para você é que nessas 3 mensagens que você disponibilizou ali, nessa série... Você melhorou todas. Para ficar bom. Não, acaba que você tem a sua digital, não tem como. Com certeza. Você precisa trazer o seu contexto dentro da sua experiência. O pastor Carlito fala assim, eu fiz até aqui, te entreguei isso, agora você tem que melhorar. Ué. Nós tivemos um nível de conversão de cerca de 10 a 12 pessoas por cada quarta-feira. Olha que bênção. Entendeu? Então foi algo muito, muito de Deus. Você recebeu algo de Deus, ministrou sobre os seus jovens, disponibilizou. O Espírito Santo testificou no meu coração. Eu falei, cara, Entre 20 mil recursos que estão lá. Acho que até mais de 20 mil, né? Que você não consegue ver tudo. Quase. Você não consegue ver tudo. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Colocamos lá, né? Trouxemos ali para dentro do nosso contexto. E Deus se moveu de uma forma sobrenatural. Então, testificando, né, a importância daquilo que é disponibilizado ali, né, usando até a sua própria pessoa, né, para testificar para você, que você possa continuar, né, fazendo, porque tem sido bênção. Eu sei que não é só eu, isso tem sido bênção para todos os filiados. Né, e talvez se tiver algum pastor ou alguém que é líder, que esteja aqui pensando, poxa, o que é isso, como que eu posso me beneficiar disso? Cara, entra aí, né, pesquisa aí, Rede Inspire, e vai ver lá, você pode fazer um trial, que é uma experiência, um experimento durante 15 dias. 15 dias, né? Na minha época era um mês. É um mês? Eu não sei. Isso aí depois a gente tem que pesquisar para saber. Mas tem um trial que você pode fazer para você entrar, para você ver o que você pode aproveitar ali. Então, olha, eu recomendo, que foi algo muito importante para a gente, e recomendo para você que está assistindo, para falar com o seu pastor, fazer parte disso. É algo incrível, que vai ajudar vocês de uma forma muito, muito positiva. Acessa lá, redeinspire.com, e você vai ter o trial, e você vai ter um tempo gratuito. E assim, quando chega a hora de pagar, é baratinho também, né? É muito acessível. É muito acessível. Porque tem muita, é importante a gente falar isso, porque tem muita gente que vê essa coisa de rede de igrejas e acha que aquela rede que você vai ter uma cobertura de um pastor que vai demandar algo sobre você de uma outra igreja e você vai ter que mandar parte da entrada financeira da igreja para aquela igreja que vai cobrir você, e se eles lançarem o livro, tem que comprar uma cota de livros porque você está debaixo da cobertura, e não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Já teve alguma coisa? Não. Alguém está desde 2017. É totalmente apoio. Totalmente apoio. Apoio. E muito, é muito mais sobre a dado. A sua igreja de 800 pessoas, vocês sabem quanto que vocês pagam de filiação ali? Não sei, porque é o tesoureiro, né, que recebe o e-mail lá, o pessoal manda aqui a cobrança direto para ele. Mas se eu não me engano, é algo irrisório. 80 euros isso, por aí. Não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Né? Para você ter 20 mil recursos, ter toda essa... Como você disse, né? Levou 20 casais e não foi evento, foi relacionamento no contexto de evento. Sensacional. E eu queria que você desse aqui, né, nessa reta final agora, algum livro que falou assim, olha, você percebeu, esse livro aqui me marcou profundamente, fez parte de um momento muito importante, ou algo que você ouve, que você assistiu, que você gostaria de recomendar para outros líderes que nos assistem? Alguns livros que me foram recomendados lá no início do meu processo, né? Pelo próprio pastor Jackson, que quando ele entendeu o caminho que eu estava seguindo, né? Ele me falou assim, olha, isso aqui vai te ajudar muito. O principal deles é 10 leis fundamentais do relacionamento. Lealdade e deslealdade. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Foram esses livros que ele passou para mim na época e abriram a minha visão a respeito daquilo que eu precisava viver ali. Ele falou assim, algo importante para mim. Você precisa saber entrar num ambiente, fazer as conexões corretas e sair desse ambiente. Porque tem muita gente que tem a porta aberta, mas ele não consegue deixar a porta aberta. Ele entra, mas ele fecha. Então isso foi muito importante para mim ali no início. E eu acho que todo líder ele deve aprender a se relacionar. Eu tenho muita dificuldade com certos aspectos, eu preciso melhorar muito, né? Eu sou um cara
que eu tenho os meus defeitos. E quando os meus amigos falam para mim os meus defeitos, né? Porque às vezes tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que não aceita ouvir. Você... Né? A gente estava brincando aqui no início sobre o lance do TDAH, que hoje todo mundo tem, mas eu fui diagnosticado realmente que tem. Então, às vezes, alguém está conversando comigo, uma outra pessoa começa a conversar comigo, eu dou atenção para ela, deixo um aqui falando sozinho e tal, e aquela dificuldade de gente tentando falar comigo, eu não. E se chama não atenção respondo. Então Vira. A pior atenção do TDAH é essa aí. E vira aquela coisa, né? E eu falo isso lá na igreja para as pessoas, e as pessoas hoje já entendem isso. Então, mas assim, eu tenho tentado trabalhar justamente nessa questão de poder melhorar a forma, né? Que tem gente que sabe ser mais política, tem gente que sabe e tal, e eu preciso trabalhar isso. Então, o líder ele precisa entender as conexões, os relacionamentos, justamente por aquilo que eu te falei, que ninguém faz nada grande sozinho. Se é sozinho é porque não é grande. E o que a gente tem de pastor que hoje quer caminhar sozinho, que não quer relacionamento com ninguém, que não quer ouvir ninguém. Então, isso me ajudou muito. Mas um livro que eu li recentemente, que me marcou muito, que eu achei muito interessante, eu sempre compartilho a respeito, é um livro do Timothy Keller que chama Igreja Centrada. Esse livro é Esse top. livro me trouxe ainda mais no contexto que você está. Trouxe uma perspectiva totalmente diferente, que eu não conseguia ver. Então ele diz que a igreja ela precisa ter um equilíbrio entre a teologia, entre cidade e entre movimento. Então isso é muito importante. Não é um livro fácil de ler, é um livro difícil de ler, né? Mas é um livro que vale a pena ler. É até um livro que, assim, eu até diria que não que ele seja difícil, é um livro para ler aos poucos isso. E voltar constantemente. Isso. Não é um livro que você fala assim, esse livro aqui eu li, foi importante aqui. Não, é um livro que você vai ter ali na mesa. É um livro que até falo. A minha última reunião com a minha equipe, eu peguei a parte que ele fez um resumo na perspectiva dele de um material do Carson, que ele traz alguns resumos no livro. Não um resumo, né? Ele traz um conteúdo para o que ele está construindo na perspectiva dele, que eram os 6 tipos de apelo. Então, os apelos diferentes que as pessoas recebem, que são importantes no processo de conversão delas nas cidades. É incrível, né? O que tem ali é o apreço pela beleza da verdade, o que está passando por uma necessidade, o que tem um vazio existencial. Cada um... Você tem apelos bíblicos diferentes que respondem a essas questões que são necessidade de cada um. É um livro fantástico, gente. Igreja Centrada, do Tim Keller, é um absurdo. O Tim Keller é um escritor que dispensa comentários, né? Precisa recomendar. Os 2 dele que mais falaram comigo, que mais mexeram comigo, é a Igreja Centrada e um livro pequeno, fácil de ler, que chama Falsos Deuses. Falsos Deuses, ele deixa uma frase que eu sempre repito na igreja, que ele fala o seguinte: tudo aquilo que te traz alegria ou felicidade no seu coração que não é Deus se torna um altar ou um ídolo. Pode se tornar, Pode se tornar, É isso aí. Então... Cuidado. E todo ídolo te decepciona. Porque ele não é Deus. Se você quer pregar esse livro para jovens, se você quer pregar esse livro na sua igreja, tem uma série na plataforma da Rede Inspire, feita aqui no Eleve, que é Fábrica de Ídolos, que é legal. Em cima do livro Deuses Falsos, do Tim Keller, que é, assim, pensa numa mensagem importante para esse tempo, né? Que legal. Muito bom, muito bom. Eu amei essa conversa, gostei demais de ter esse tempo, já tive muitas mesas com o Éder, nesse pouco tempo que a gente se conectou desde esse ano na Rede Inspire, o tempo que eu passei com ele na Aliança, a vinda dele agora ao Brasil, todas as mesas foram abençoadas, leves, de crescimento e divertidas. Foram boas, Amém. Muito importantes. Também o tempo que eu tive lá, você tem um guerreiro ali do seu lado que está somando na frente com tudo, que é o Gustavo, né? Que faz parte do time. Meu filho. Seus filhos têm sido importantes nessa jornada também. O Gustavo, Deus tem despertado no coração dele um chamado, né? Ele está indo agora para os Estados Unidos para estudar. E alguns pastores já falaram assim, mas você não tem medo de perder meu filho? Eu falei assim, perder para quem? Perder para Deus? Perder para Deus não é perda. Boa. É ganho. Mas ele vai ficar lá, talvez ele vai casar, vai para uma igreja. Eu falei assim, eu quero que o meu filho vá além de mim. Então, a Bíblia nos cita que os nossos filhos são como flechas. Então, a flecha, a gente é só um arco para impulsionar ele.
Então eu quero que ele vá além. Se Deus tem para ele coisas maiores, é isso que eu quero, é isso que eu sonho. Claro que o pai quer o filho, né, ajudando, como o meu pai queria que eu estivesse lá. Mas Deus quis que eu estivesse ali do lado do meu pai. Agora, se Deus quiser que o Gustavo alcance as nações, que o chamado dele seja as nações, e eu vou celebrar com ele e vou me alegrar com ele. Deus tem levantado o Gustavo, canta muito, tem desenvolvido muito, tem desempenhado uma fome, uma sede de Deus. Então, meu filho, quando você vê aí, sabe que o papai te ama e acredita muito em você. E o John Vitor, né, que está naquela fase, não, pai, eu não quero nada. Eu olho para o John e falo assim, John, você vai ser pastor. Aí ele fala assim, não quero esse negócio não. Eu falava assim, você está respondendo o papai como o papai respondia o vovô. Então, assim, eu vejo nele tudo que as minhas reações. Então, isso me tranquiliza, porque eu sei que na hora certa Deus vai pegar o John e falar assim, você é meu. A fuga, né? É o primeiro sinal de chamado. A fuga é o primeiro sinal de chamado. O John é do Senhor Jesus, vai ser um grande pastor. Amém, né? aleluia. Lembra quando ele te cumprimentou lá? Né? Eu falei assim, cumprimenta o pastor, meu filho. Ele, pastor, rapaz. Não é porque é alfabetizado. No meio do lá, videogame, né? Jogando lá. Então, sensacional. Eu aprendi muito. E na reta final ainda teve mais uma pregação aqui, ó. Muito bom te ver falando dos seus filhos e como você ama e acredita. E Gustavo voa lá nessa nova fase. Também tem filhos espirituais indo para cá, para o college. E a gente está aqui pronto para receber. O Enzo, que vai vir para cá. Já fica o recado aí, Wander. Aí, Wander. Libera o Enzo para nós aí, Wander. Isso aí. Deus já falou, já está certo. Para mim não pecar, tem a minha filha também, a Isabela, né? Que ela mora aqui no Brasil. E ela está aprendendo a tocar teclado sozinha. Então ela manda vídeos cantando hinos. Esses dias ela mandou aquele Fogo em Teus Olhos, fez eu me apaixonar. Uau. Aí o pai se apaixonou. Então eu creio que, como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, o Thomas já é um profetinha que nasceu ali já, né, com a unção profética sobre a vida dele. Eu quero declarar isso também sobre os meus filhos, né, o Gustavo, o John e a Isabela. Né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar nessa mesa, muito obrigado por me inspirar outros pastores também. Eu tenho certeza que eu vou receber novas notícias, ouvir outros testemunhos dos milagres derramados na Aliança Church em Londres, em outros lugares, no crescimento dessa igreja e da forma que ela vai também abençoar muitas pessoas. E no próximo podcast vai ter muita coisa inédita para compartilhar. Uau, eu que agradeço, né? E ao mesmo tempo dizer que vocês são a nossa fonte de inspiração. Né? Se outras pessoas são inspiradas através da nossa vida, nós somos inspirados através da vida de vocês. Pastor Carlito, você, Pastor Fabiano, todos aqueles que contribuem para tudo isso aí. Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar sempre apoiando as igrejas, né, com essa visão de reino. E, como dizia Miles Monroe, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então, nós respeitamos a unção de vocês aqui e queremos viver tudo isso que vocês estão vivendo aqui lá também. Amém. Esse é o que nós almejamos. Amém, aleluia. Obrigado por esse tempo, obrigado a todos vocês aí e todos vocês que estão assistindo. Deus abençoe vocês. O dia que for passear em Londres, só ir lá Aliança visitar a Church. Aliança Church. Vai lá, né? vai lá Vai ser uma alegria. Vai nos lugares emblemáticos de Londres, mas vai lá na Aliança Church. É isso aí. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. Valeu, galera. Valeu por esse tempo. Que Deus te abençoe.